A. O Triângulo das Bermudas. Localizado entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, esse trecho do Oceano Atlântico é palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões há séculos. Imagine só, navios enormes, tripulados por experientes marinheiros, desaparecendo sem deixar rastros. Aviões super tecnológicos, pilotados por profissionais gabaritados, sumindo dos radares como por mágica. E o mais assustador: muitos desses desaparecimentos acontecem em condições climáticas perfeitas, sem nenhum sinal de tempestade ou problema técnico. Temos relatos de falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, bússolas enlouquecidas que giram sem parar, e até transmissões de rádio sinistras de embarcações que desapareceram há décadas. Ao longo dos anos, diversas teorias tentaram explicar o mistério do Triângulo das Bermudas. Alguns acreditam que a região seja um portal para outra dimensão, um vórtice que suga tudo para um lugar desconhecido. Outros acreditam que o Triângulo das Bermudas seja uma área com grande atividade magnética, o que causaria interferência nos instrumentos de navegação e levaria os navios e aviões a se perderem. E claro, não podemos esquecer das teorias mais ousadas, que falam sobre bases secretas subaquáticas, experimentos governamentais ultra-secretos e até mesmo abduções alienígenas. A verdade é que, apesar de todas as teorias e especulações, o Triângulo das Bermudas continua sendo um enigma, e talvez, apenas talvez, seja exatamente isso que o torna tão fascinante, né? E quando o assunto é mistério, as ruínas antigas sempre têm um lugar especial, né? Um exemplo clássico são as ruínas de Puma Punku, na Bolívia. Essas estruturas megalíticas, que se erguem imponentes no altiplano boliviano, são um verdadeiro enigma arqueológico. Imagine só, blocos de pedra gigantescos, alguns pesando mais de 100 toneladas, cortados com precisão milimétrica e encaixados perfeitamente, sem o uso de argamassa ou qualquer tipo de cimento. A pergunta que não quer calar é: como diabos nossos ancestrais, com a tecnologia limitada da época, conseguiram construir algo tão colossal e preciso? Alguns acreditam que os antigos habitantes da região desenvolveram técnicas avançadas de construção, utilizando rampas, roldanas e muita, mas muita força bruta. Outros, mais ousados, sugerem que Puma Punku foi construída com a ajuda de civilizações extraterrestres, que teriam compartilhado seus conhecimentos e tecnologias avançadas com os povos antigos. A verdade é que, apesar de todas as pesquisas e estudos, as ruínas de Puma Punku continuam a desafiar a nossa lógica e a nossa compreensão do passado. Preparem-se para embarcar em um voo rasante sobre um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta, as linhas de Nazca. Localizadas no deserto peruano, essas figuras gigantescas, desenhadas no chão árido, intrigam e desafiam a lógica humana há décadas. É sério, galera, essas linhas são tão grandes, mas tão grandes, que só podem ser vistas claramente do alto. Imaginem só, figuras geométricas colossais, animais estilizados e até mesmo representações humanoides, tudo desenhado com uma precisão impressionante em meio ao deserto. O mais intrigante é que essas linhas foram feitas por uma civilização que, segundo os registros históricos, não conhecia a arte de voar. Então, a pergunta que fica martelando na cabeça de todo mundo é: por que criar desenhos tão grandiosos se não pudessem ser vistos em sua totalidade? Alguns estudiosos acreditam que as linhas de Nazca eram usadas em rituais religiosos, como uma forma de se conectar com divindades celestiais. Outros acreditam que as linhas eram um tipo de calendário astronômico, marcando os solstícios e equinócios e ajudando a prever as estações do ano. E claro, não podemos esquecer das teorias mais ousadas, que falam sobre mensagens para extraterrestres, pistas deixadas por civilizações avançadas e até mesmo portais para outras dimensões. A verdade é que, apesar de todas as pesquisas e análises, o verdadeiro significado das linhas de Nazca
continua um mistério. Se você pensa que florestas são apenas lugares tranquilos e bucólicos, prepare-se para rever seus conceitos. Hoje vamos adentrar na floresta de Oia Baciu, na Romênia, um local que desafia a sanidade e que coloca em xeque tudo o que você achava que sabia sobre o mundo natural. Em Oia Baciu, o silêncio é denso, quase ensurdecedor, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. As árvores, retorcidas e deformadas, parecem ter saído de um conto de terror gótico. Os relatos sobre eventos bizarros em Oia Baciu são inúmeros e, acreditem, são de gelar a espinha. Pessoas afirmam sentir náuseas, tonturas e fortes dores de cabeça ao adentrar a floresta. Equipamentos eletrônicos, como celulares e câmeras, simplesmente param de funcionar, como se estivessem sendo afetados por uma força invisível. E, o mais assustador de tudo, há relatos de pessoas que simplesmente desapareceram dentro da floresta, sem deixar rastros. Alguns acreditam que a floresta seja um portal para outra dimensão, um ponto de encontro entre o nosso mundo e o sobrenatural. Outros falam sobre anomalias magnéticas, campos de energia negativa e até mesmo experimentos secretos realizados pelo governo. E claro, não podemos esquecer das lendas locais, que falam sobre espíritos inquietos, criaturas míticas e rituais ancestrais que teriam amaldiçoado a floresta. A verdade é que, apesar de todas as investigações científicas e paranormais, ninguém conseguiu explicar o que realmente acontece em Oia Baciu. E para finalizar nossa expedição pelos lugares mais misteriosos do planeta, vamos mergulhar em um mundo de gelo e segredos. O Lago Vostok, na Antártica. Escondido sob quilômetros de gelo, esse lago subglacial é um dos lugares mais inóspitos e inexplorados da Terra. Imaginem só, um lago gigante isolado do mundo exterior por milhões de anos, abrigando um ecossistema único. E quem sabe, até mesmo formas de vida desconhecidas pela ciência. A mera existência do Lago Vostok já é um feito da natureza. Um corpo d'água gigantesco, mantido em estado líquido sob uma camada colossal de gelo, em um dos lugares mais frios do planeta. E as perguntas que intrigam os cientistas são muitas. Que tipo de vida microscópica existe nesse lago isolado? Será que encontramos organismos extremófilos, capazes de sobreviver em condições extremas? A exploração do Lago Vostok é um desafio e tanto. As condições climáticas extremas, o isolamento geográfico e a necessidade de evitar qualquer tipo de contaminação do lago exigem tecnologia de ponta e um cuidado extremo por parte dos cientistas. E, como não poderia faltar, teorias conspiratórias e especulações cercam o Lago Vostok. Alguns acreditam que o lago abriga uma base secreta nazista, construída durante a Segunda Guerra Mundial. A verdade é que o Lago Vostok continua sendo um grande mistério, um enigma congelado no tempo. E aí, galera? Gostaram da viagem? O mundo está repleto de mistérios que desafiam tudo o que conhecemos. Por mais que a ciência tente encontrar respostas, algumas perguntas simplesmente não têm explicação. Será que estamos diante de características naturais que ainda não compreendemos? Ou há algo muito maior acontecendo, algo que foge completamente à nossa compreensão? O que vocês acham? E você já conhecia esses lugares? Qual deles mais te intriga? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais vídeos como esse, já sabe, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!